Meus irmãos, bom dia, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre a vida de cada um de vocês. Seja bem-vindo a mais uma EBD. Nós estamos felizes de recebê-lo aqui nessa manhã. São exatamente 8 horas e 30 minutos e agora nós vamos passar a estudar a Bíblia. Ah, é, eu gostaria de situar, né, para quem está chegando aqui a primeira vez, nós estamos trabalhando algumas reflexões na primeira carta de João. Então, a série Firmados no Amor vem tratando alguns temas sobre como nós podemos viver, né, ou como é que nós vamos nos tratar, como é que nós vamos nos comportar em cima da primeira carta de João, algumas reflexões sobre isso. Então, se você ainda não conhece a série, se você está chegando aqui a primeira vez, você pode procurar ou no Facebook ou no YouTube os primeiros estudos. Nós vamos hoje para o terceiro estudo. Primeiro nós contextualizamos sobre como era o ambiente no qual João escreveu a carta e qual é essa correlação com os nossos tempos. Na semana passada nós estudamos sobre a relação entre o cristão e o pecado. Então nós vimos que o cristão, apesar de ser regenerado, ser remido, ter seus pecados perdoados, mas ele ainda peca. Então qual é a relação dele com o pecado? Se o crente pode pecar ou não pode e como é que ele vai lidar com essa questão. Hoje nós vamos estudar sobre de quem nós somos filhos. Porque uma vez que nós somos servos de Deus, ou pelo menos nós somos declarados servos de Deus, nós dizemos isso, nós fazemos uma profissão de fé, supõe-se que nós estejamos de fato tomando atitudes de servos de Deus. Então hoje nós vamos descobrir, somos filhos de quem, afinal? De quem que nós somos filhos? E é importante você que gosta de anotar filhos de quem. Então esse é o tema da nossa lição de hoje. Nós vamos começar pela leitura em 1 João 3, de 1 a 10. Tá? Então você pode abrir sua Bíblia e acompanhar junto comigo a leitura. Eu estou lendo na Nova Versão Internacional. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. Todo aquele que nele tem esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Todo aquele que pratica o pecado e transgride a lei, transgride a lei. De fato, o pecado é a transgressão da lei. Vocês sabem que ele se manifestou para tirar os nossos pecados e nele não há pecado. Todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele. Ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma, sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Vamos orar? Graças te damos, Pai, pela tua misericórdia, te agradecemos pela tua palavra e te agradecemos por essa manhã na qual a gente pode estudar a tua palavra e mesmo que nós não estejamos reunidos fisicamente no mesmo lugar, estamos reunidos ao redor da tua palavra, nas nossas casas, celebrando ao Senhor e buscando compreender a tua mensagem para nós nesta manhã. Que esse estudo ele vá de fato de encontro às nossas necessidades e nos ajude a crescer, a amadurecer, a abandonar velhas práticas, Senhor, e a buscar as práticas segundo a tua palavra, segundo o teu Santo Espírito. Nós oramos a ti em nome de Jesus. Amém. É engraçado porque quando a gente vai falar de paternidade, né, e hoje em dia não, mas talvez ali no último ano, nós temos visto ali um movimento muito forte da questão da paternidade. Né? Fala-se muito da paternidade espiritual. A gente tem, pelo menos para quem acompanha a internet, acompanha alguns pregadores na internet, a gente tem ouvido falar muito nesse aspecto. Eu gostaria de trazer então à luz uma questão diferente hoje. De que nós temos sido filhos? Né? Porque o que acontece? Uma vez que você é salvo, você é regenerado, você é declarado filho de Deus, você diz, não, agora eu sou um filho de Deus. Para que você
Uma vez que entendeu o Evangelho, você pode dizer assim, eu sou filho de Deus agora. Mas essa declaração, ela é uma declaração que ela tem verdade, ou ela é uma declaração apenas falada, é uma declaração da boca para fora? Por quê? O comportamento, ele é algo que tem sido estudado muito fortemente nos últimos anos. A gente vê uma enxurrada de livros aí nas prateleiras falando sobre comportamento do ser humano, como o ser humano se comporta, quais são os modelos de temperamento, modelo de personalidade. Nós temos uma série de testes aí para quem trabalha em empresa. Para ser admitido em alguns cargos você precisa passar por um teste comportamental, para eles identificarem qual é o teu perfil comportamental e como é que você vai reagir em determinadas situações. E esses testes, eles têm um índice de qualidade muito alto. O que isso quer dizer? Que geralmente você tem 88 a 90% de probabilidade de que esses testes eles respondem a perguntas a seu respeito. Porque você dá a informação e o teste ele faz uma análise das respostas que você deu. E aquilo que o teste responde, ele está dizendo o seguinte: 90% da probabilidade de o Estevão reagir numa situação de estresse é essa. 98% da probabilidade do Estevão reagir numa situação de extrema felicidade é essa. Então esses testes comportamentais eles vão traçar um perfil de cada um de nós. Se nós fôssemos se nós fôssemos sistematizar um teste para saber se nós somos filhos de Deus ou não, e se não somos filhos de Deus, somos filhos do diabo, é essa a relação que João coloca, como é que seria o resultado do nosso teste? Como é que nós estaríamos pontuando, né, nessa escala? Porque uma vez que você é nascido, você é pecador. Então você está sob domínio, sob influência do pecado e por uma razão mais óbvia, embora não haja autoridade legal, né, não tem base bíblica para dizer que o diabo ele é dono da gente, mas por sermos pecadores estamos sob a influência do pecado, do mundo. Então nós, nesse ponto, nós somos pecadores e nós nascemos em pecado. Um dia nós somos alcançados pela graça de Deus através de Jesus Cristo e nesse dia nossa vida ela passa em tese a mudar. Ou seja, a partir de Jesus na minha vida, eu sou, como a gente falou na semana passada, eu sou regenerado, justificado e começo o processo de santificação. Nós temos sido, de fato, nesse processo de santificação, sido mudados pelo Espírito Santo, mudados pela Palavra de Deus, ou nós temos estado basicamente vivendo do mesmo jeito, vivendo a vida da mesma forma. Então hoje a ideia é que a gente trace um breve panorama sobre o perfil do que é o Filho de Deus e um breve panorama de quem é filho do diabo, e a gente consiga fazer esse contraponto para saber em que ponto nós estamos e o que nós precisamos mudar nas nossas vidas. Então convido você agora para a gente pensar junto sobre isso, né? À luz desse texto, que João ele separa bem, ele diz que os filhos de Deus são uma coisa, os filhos do diabo são outra, e a gente vai pegar algumas outras bases bíblicas para poder fazer essa correlação. Então, em termos de comportamento, existem várias ciências, né? Para você chegar nesses testes comportamentais, a gente vê a antropologia, vê a psicologia, a psicanálise, diversas camadas de estudo que elas vão tentar explicar como que a gente reage, né? Como que a gente faz. Nós somos seres materiais, nós somos de carne e osso, mas também nós somos seres espirituais. A gente tem uma porção de nós que ela é espiritual. Nossas atitudes, elas não são atitudes que elas acontecem só no agora, mas elas vão reverberar lá na eternidade. Por quê? Lá em Apocalipse 20, de 11 a 15, você vai ter o mesmo João falando que um dia nós seremos julgados lá na frente do grande trono branco, né? Nós seremos julgados pelos nossos atos realizados. Por exemplo, há uma seita, ela não é uma denominação, é uma seita, que ela acredita que todos nós, quando aceitamos Jesus, por assim dizer, nós começamos quando Jesus ele ascende aos céus, ele vai lá pegar um mega monitor e ele fica checando a vida de cada um de nós ali para saber se a gente vai se arrepender de todos os pecados ou não, né? Então ele fica checando, porque só na hora que você morre, aí pá, fecha a conta. Se você se arrependeu de tudo, ok, vai dar tudo certo para você na eternidade. Se não, você vai ter um problema sério aí, né? Então nós não cremos assim, nós cremos que nós já somos salvos. Agora, claro,
os nossos atos eles vão ter peso na eternidade, né? Essa é uma matéria para uma outra conversa, mas que é importante ficar claro é que as nossas atitudes hoje elas vão ecoar na eternidade. Então tudo que a gente faz hoje, todas as nossas atitudes, elas não são meras atitudes aleatórias ao acaso, mas elas têm em si muitos significados, elas são embebidas em significados, e esses significados eles têm consequências. Então nós precisamos ser responsáveis por aquilo que fazemos. Nós precisamos agir com responsabilidade, né? Os nossos atos eles precisam ser isso. Então, se o nosso comportamento ele é algo que vai falar a nosso respeito, né? Ele é muito mais do que o nosso discurso pronto, o que o nosso comportamento tem falado a nosso respeito por onde nós andamos? Como é que as pessoas têm visto, né? Então, para a gente entender, a seção que João traz, o primeiro tópico, né, para a gente conversar é sobre quem é quem. João vai invocar primeiro o amor do Pai. Ele vai dizer assim, o amor do Pai é tão grande que ele nos chama de filhos, né? Ele podia chamar de escravo, de servo, de criatura, de um monte de coisa. Mas ele nos ama de uma maneira tão incrível que ele nos chama de filhos. Ele diz assim, filhinhos, né? Então, João, ele traz ele levanta uma questão interessante. Deus é um Deus de relacionamento. Não se trata de um Deus como a gente estudou lá na classe de jovens há algum tempo, o pessoal da turma da juventude vai lembrar, para quem estava na EBD, né, irmãos? Que tem gente que acredita que Deus criou o mundo e depois que criou o mundo ele disse, bom, deixa aqui, ó, dei o play no mundo e vou embora. Vou para outra galáxia, vou para outra realidade, enfim, para outro lugar, e vou deixar o mundo rodando sozinho até a hora que eu dei corda inicial e depois ele vai explodir ou alguma coisa do tipo. Nós não acreditamos assim, nós acreditamos que Deus ele criou o mundo e que ele continua a se relacionar com o mundo porque ele é um Deus imanente, né? Ele está lá entrando na realidade, ele entra na realidade, na nossa realidade material através de Jesus Cristo, falando, né, vivendo, comendo, andando com as pessoas. Então, através de Jesus, Deus ele entra na nossa realidade, no espaço-tempo, que é o que a gente conhece. Então, ele é um Deus de relacionamento, né? Desde que você vê Deus andando ali com Adão no Jardim do Éden, Deus tentando não, né? Tentando, mas Deus fazendo um renovo no relacionamento com o homem depois do pecado, né? Reconciliando o homem consigo. A gente vê que ele cria o homem como o ápice da criação, né? No sexto dia da criação, Deus, como diz uma musiquinha que os meninos cantam que ouvem, né, e cantam aqui em casa, no sexto dia da criação Deus fez o homem, fez o Adão. Então no sexto dia Deus criou o homem, e ele cria o homem, e aí Davi vai falar isso lá no Salmo de número 8, versos 5 e 6, como o ápice da criação. Ele fala assim, revestiste o homem de glória e honra, os fizeste um pouco abaixo dos anjos, né? Como aquela cereja do bolo, aquela coisa mais bonita assim, sobre todas as coisas, Deus vai lá e coloca o ser humano, né? O único ser dotado de inteligência, de capacidade cognitiva, de capacidade para raciocinar diferenciado, né? Dotado de consciência. Os outros animais eles vão ter lá uma inteligência limitada, eles vão ter seu sistema neural limitado. O nosso, ao contrário, o nosso já tem um nível de complexidade maior. Deus ele nos faz e nos coloca nesse mundo para que nós dominássemos o mundo, né? Deus cria o mundo e diz para o homem, toma conta aqui desse mundo que eu criei para você. Ou seja, é incrível vislumbrar que Deus cria todo homem com um propósito, né? Independentemente de origem social, religiosa, temporal, independentemente de onde você nasceu, Deus criou você com um propósito, Deus criou você com uma missão para a vida. Então, dentre esses propósitos, um deles vai ser a comunhão com o próprio Deus, né? Vai ser esse resgate, uma vez que nós já nascemos em pecado, então Deus envia Cristo para que resgate esse relacionamento com a gente e nos faça ter comunhão com Ele. Então as pessoas que não conhecem a Deus, elas não vão compreender essa realidade. João fala que nós, os homens que tivemos encontro com Deus, nós vamos ter, de uma certa forma, mais facilidade de compreender essa realidade. Ainda que, por exemplo, mesmo para pessoas, por exemplo, a gente teve numa igreja alguns anos atrás, que uma pessoa antiga de igreja, líder de embaixadores do rei, numa reunião de célula na casa de uma irmã, levantou uma questão.
Ele disse o seguinte: eu acho muita petulância ter certeza da salvação. Como é que a gente pode ter certeza da salvação? Mesmo os assuntos que parecem ser assuntos simples, né? Se é que eu posso colocar dessa forma, assuntos que são senso comum dentro da nossa realidade de igreja, sobre certeza da salvação, por exemplo. Na nossa denominação a gente crê que o homem tem certeza da salvação. Às vezes algumas pessoas, mesmo com muitos anos de igreja, elas têm dificuldade de ter essa compreensão. Então, imagine se nós, dentro da igreja, ouvindo a palavra de Deus, lendo, estudando, às vezes tem alguns assuntos que são difíceis. Imagine uma pessoa que está cega espiritualmente, que ela está surda espiritualmente, que ela não tem essa percepção. Para eles vai ser muito mais difícil. O homem, quando está afastado de Deus, ele não consegue discernir os aspectos espirituais, não com clareza. Ainda que a gente veja em Eclesiastes que ele tem a eternidade no coração, ainda que a gente veja lá Paulo falando aos Romanos, em Romanos 1, que o homem ele é indesculpável porque ele consegue depreender ou entender Deus olhando para a realidade, olhando para a natureza, olhando para a criação. Ainda assim, se não for Cristo revelar especificamente para o homem a realidade espiritual, através de Cristo, através da lente da palavra de Deus, ele não vai entender isso. Então nós vemos aí que os homens, eles conhecem ou reconhecem a realidade espiritual, eles vão dizer que é loucura, porque eles não vão entender. Para eles, a capacidade cognitiva de compreensão deles, ela não é suficiente. E aí o que a gente vai ter? A gente vai ter, por exemplo, a ciência rumando para um aspecto muito mais parecido com materialismo. Porque nós somos muito da concretude. A gente precisa que as coisas sejam concretas, físicas, que a gente consiga pegar nelas para a gente acreditar. Não é isso? A gente vai ver, por exemplo, Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 2 da primeira carta, os versos 13 e 14, que o homem natural, ele não vai entender, ele não vai compreender. Para ele é loucura, para ele é insanidade você falar da realidade espiritual. Então, o homem natural não vai compreender as coisas. Ele só vai compreender quando ele entender pelo Espírito. Assim somos nós. Eles não creem porque para eles é loucura, mas nós... é tão real quanto o ar que nós respiramos. Porque a gente não vê o ar. A gente não consegue enxergar. Mas a gente reconhece não somente a sua existência, mas a gente o entende como fundamental para as nossas vidas. Porque o nosso processo de respiração, inspirar e expirar, é um processo que depende do ar. E a gente precisa entender que o ar é uma realidade. A realidade espiritual também, ela vou cometer essa redundância, a realidade espiritual ela é real, ela é um fato, mas muita gente não vai entender porque não tem, fazendo uma analogia, os olhos espirituais abertos para isso, porque eles estão mortos nos seus delitos e pecados. Então aqueles que creem em Cristo recebem o amor de Deus e tornam-se seus filhos. Quem são os filhos de Deus então? Uma vez que eu entendi a realidade espiritual, eu compreendi, ou pelo menos eu sei que agora não é só essa carne que vai viver e daqui a pouco vai morrer, mas eu tenho a realidade espiritual presente. O que é isso então? O que significa isso? Quem são os filhos de Deus? Bom, a gente tem uma falácia muito grande, que ela vem do universalismo. Eu já falei sobre o universalismo aqui numa outra lição, na primeira lição principalmente, falei de maneira breve, mas o universalismo, de fazer um resumo, ela é uma teoria que ela diz o seguinte: Deus ele é bondoso, Deus é amor. E a carta de João, firmados no amor. Deus é amor. Então, porque Deus é amor, de alguma maneira, lá no final, todo mundo vai ser salvo. Ou seja, para que Jesus veio? Morrer, se sacrificar, sofrer, levar o farelo, tal. Para quê? Quem é universalista acredita que todos vão ser salvos, porque todos são filhos de Deus e todo mundo... Deus ama todo mundo, Infelizmente, isso não é verdade. Por que infelizmente? Porque nós não sofreríamos com aqueles entes queridos que partem sem conhecer a Cristo. E essa é uma realidade. Talvez essa lição de hoje ela seja um pouco também para nos estimular e nos mostrar, nos situar na realidade, não só nossa, mas das pessoas que convivem com a gente também. Tá? Então no universalismo todos são filhos de Deus, todos os caminhos levam a Deus, tudo vai convergir para que no final Deus salve todo mundo. E isso não é verdade. Isso não é verdade. A Bíblia não diz isso. No fim das contas, Deus é tão bom que ele vai nos amar tanto, segundo essa teoria,
que ele vai permitir que ele não permite que a nossa alma pereça, mas ele vai permitir que a nossa alma entre na vida eterna tranquilo, sem nenhum tipo de problema, por assim dizer. Bom, a crença no universalismo ela não só é facilmente desmentida na Bíblia, como chega a ser vergonhosa a tentativa da sua defesa. Não, quem pega textos ali isolados para tentar defender que todo mundo vai para o céu, passa vergonha. Então a ideia aqui não é tripudiar dessas pessoas, mas tentar mostrar em amor que isso não é verdade. Logo, se nem todo mundo é filho de Deus, então quem são os filhos de Deus, né? Então a gente vai ver aqui rapidamente 5 requisitos para quem é filho de Deus, baseado na palavra de Deus, tá? Se você tiver com a sua Bíblia aberta aí, você vai ver em João, no Evangelho de João, no capítulo 1, que a primeira característica do filho de Deus, de maneira rápida, né, pra gente... Na Evangelho de João, capítulo 1, nos versos 12 e 13, vai dizer o seguinte: contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Então esses aqui, que um dia, como diz lá em Romanos 10:9, que eles declaram, né, eles dizem, eles reconhecem, esses são filhos de Deus. Então, o receber a Cristo como ato de fé, como a gente diz no nosso evangeliquez, né? Eu aceitei a Cristo, ele é o ato declaratório de quem compreende que Deus é Deus, que Jesus é Salvador e que o Espírito Santo precisa habitar em nós através da sua ação. E esses pecadores, eles não conseguem reconhecer, eles reconhecem o pecado através do Espírito Santo e reconhecem também que não são capazes de resolver o problema do pecado. Então eles não vão conseguir sozinhos resolver o problema do pecado. Logo, eles desejam que Deus os tome pela mão, e é o que acontece. Deus os toma pela mão, os regenera, os justifica e os coloca na caminhada da santidade. E esses são os filhos de Deus, aqueles que declaram, né, creem no nome de Jesus e recebem o direito de serem filhos de Deus, não por obras, mas pela fé e somente pela fé. Então a segunda característica, né, a primeira é que o Filho de Deus ele confessa a Cristo como Senhor da sua vida e Salvador da sua vida. Em segundo lugar, a gente vai ver em Romanos 8, 14 e 16, e a gente tem citado constantemente esses dois versículos aqui, que o Filho de Deus ele tem uma confirmação no seu coração pelo Santo Espírito, e esse Espírito ele é o guia na caminhada. Então que confirmação é essa? Vai dizer aqui no verso 16, o próprio Espírito, Romanos 8,16, o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. E, gente, a certeza da salvação, ela é uma convicção, ela é uma certeza clara no ato que você se derrama diante de Deus e declara a sua fé e a deposição da sua fé em Cristo. Né? A partir daquele momento, o Espírito Santo ele habita em você e ele te diz: agora você está selado, você tem uma marca dentro de você de que você pertence a Cristo. E essa marca, ela é indubitável, ela não deixa margem para dúvida, né? E por isso que eu realmente acredito que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. É o Evangelho que ele transforma, e ele de fato transforma. Quando ele entra na vida, ele arrebenta, ele sai arrebentando tudo que tem lá dentro para dar espaço para o Rei da Glória entrar e para o Espírito Santo fazer a sua obra. Então, o Filho de Deus, ele tem um Espírito que confirma no seu coração, ele não tem dúvida. Óbvio que na caminhada de fé a gente vai tendo momentos que a nossa fé é provada, que a gente pode escorregar, que a gente pode pensar, não, será? Quando eu vejo, por exemplo, alguns pregadores assim, homens santos, homens piedosos, quando eu vejo gente, e não só pregadores, mas gente de caminhada, de convivência, que você vê que a pessoa é piedosa, a pessoa que ora, que é joelho no chão, eu me sinto com vergonha, fico pensando: Senhor, por que eu não consigo ser igual aquele irmão, aquela irmã que é tão piedoso, que é uma pessoa de oração, é uma pessoa que lê a palavra, que ela vive a palavra? Por que eu não consigo ser? Eu quero ser daquele jeito ali. Como Paulo vai citar: sede meus imitadores como imita Cristo. Mas é que a gente às vezes toma referências erradas, né? Esse período agora que a gente está vivendo, a maioria dos artistas, sejam eles cristãos ou não, eles estão apelando para fazer as famosas lives, né? Como a gente também apresenta aqui a nossa escola bíblica, a nossa celebração, eles também fazem shows ao vivo.
E eu vi diversos. Acho que alguns de vocês também provavelmente já viram. Eu evito assistir. Evito não, eu não assisto mesmo. Se eu botar, talvez ali seja no engano de alguma coisa assim. Mas eu realmente não tenho assistido de artistas não cristãos. Mas às vezes, para minha surpresa, os próprios artistas cristãos eles têm cantado canções de artistas não cristãos. Aí começa a misturar o negócio. Não é o tópico aqui de a gente discutir se isso é bom ou não é. Não recomendo. Não recomendo. Eu diria para você que é melhor não, né? Mas enfim, acho que a maturidade ela vai te dar esse tipo de sabedoria para você desenvolver aí na sua vida. Mas o que eu tenho visto é que muita gente se tornou referência, mas que a caminhada ela não é condizente, né? Você olha para as atitudes, para o que a pessoa escreve, para o que ela posta, e aí você vê que não é condizente com o evangelho. Então me parece estranho a gente tomar essas figuras como referência. Então o Espírito de Deus ele vai movimentar dentro de você, ele vai te dar certeza e ele vai te auxiliar na caminhada. Você vai ver numa pessoa que é guiada pelo Espírito de Deus que o Espírito de Deus está com ela, está nela, caminhando com ela, ajudando-a no seu desenvolvimento, né? Você vai ver também uma terceira característica de que os filhos de Deus eles são pessoas que se mantêm puras. E aí a gente volta para o nosso texto de 1 João, tá? Dizendo nos versos 3, 6 e 7. No verso 3 diz: todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro, como Cristo é puro. O verso 6 diz que todo aquele que nele permanece não está no pecado. Todo aquele que está no pecado não o viu nem o conheceu. E o verso 7 continua dizendo: filhinhos, não deixem que ninguém os engane. Aquele que pratica a justiça é justo como ele é justo. Ou seja, você que é filho de Deus, você é uma pessoa pura. Estevão, mas pureza é um troço difícil? É difícil. Não é fácil não. Alguém disse pra você que a porta era larga e o caminho era largo? Não. Disseram pra você o caminho é estreito e é difícil passar pelo caminho estreito. Não vai ser fácil, meu irmão, minha irmã. Não vai ser fácil pra você, nem pra mim, nem pra ninguém. Nunca ser um cristão vai ser fácil. Se a vida cristã é um troço fácil, tem alguma coisa errada nesse cristianismo. Eu falei semana passada, até conversando, a gente tava assistindo de novo EBD, e a Tatiana, a gente foi discutir um assunto sobre o que eu falei, ela falou, você tem que tomar cuidado com, por exemplo, o dizer de que Jesus não aceita todo mundo vir como tá. E de fato, se não ficou claro o que eu disse, eu só quero fazer esse parêntese porque faz parte disso aqui também. Cristo nos aceita como nós estamos. Não espera você se tornar uma pessoa boa para ir para a igreja, ou eu tenho que vou exemplificar. Eu tenho que parar de beber para eu poder ir para a igreja para Jesus me aceitar. Não é nada disso. É você ir como você está, porque do jeito que você está, o Espírito Santo ele vai habitar em você, Cristo vai habitar no seu coração, desde que você abra o seu coração para Ele, e aí então a obra transformadora do Evangelho vai fazer você largar bebida, prostituição, um monte de mulher na rua, um monte de homem na rua, vai fazer você largar os palavrões, vai fazer você largar tudo que é coisa errada que você faz, porque você, à medida que você vai no processo de santificação, o Espírito de Deus vai arrancando e tirando tudo isso de dentro de você. Então, você vir para o Evangelho como está, sim. Só que você permanecer como você era, peraí, tem alguma coisa errada aí. Então era isso que eu estava me referindo, eu queria fazer esse reforço hoje, caso não tenha ficado claro. Porque os filhos de Deus, eles se mantêm puros, eles vão buscar a justiça, eles vão buscar a pureza. É engraçado porque é um pressuposto da salvação você ser regenerado, você precisa ser regenerado. Então o que é o santo? É alguém que Deus separa para viver de maneira diferente. Vai acabar, inevitavelmente, você vai viver na contramão do mundo. Você não vai ser igual aos seus amigos mais. Você pode continuar gostando do rock, do reggae, do forró. Você pode continuar gostando de comer aquele sandu bom engordurado. Você vai continuar... Talvez algumas coisas na sua vida, elas não vão mudar. Mas as suas atitudes e como você analisa a realidade, como você vive a sua vida, isso vai mudar. Você vai perceber que algumas coisas elas precisam ser mudadas. E aí você vai caminhar para a pureza, para a santidade. O termo puro, nesse texto, ele é similar àquilo que se fazia em Israel antigamente, na época do templo,
que o sacerdote, para ele apresentar sacrifício, ele precisa fazer todo um ritual de purificação. É tomar banho, é limpar a roupa, é roupa nova, tem que ser tudo novo. Mas principalmente aqui, essa pureza ela é apresentada num aspecto ético, moral. Ou seja, o cristão ele vai viver a partir de agora muito mais do que um cerimonial de você sair toda quinta e domingo para a igreja. Às vezes você participa lá da reunião da juventude com a gente no sábado. Agora ninguém pode sair para canto nenhum. Eu assisto um monte de culto agora. Eu assisto culto, eu ouço o pregador fulano, o pregador ciclano, eu ouço o pastor Viegas, eu ouço o Hernan Dias Lopes, eu ouço ouve quem você quiser. Mas nada disso tem sentido se o que você está ouvindo desses servos de Deus está provocando em você, segundo a palavra de Deus e segundo a ação do Espírito Santo, uma mudança ética e moral no seu padrão de comportamento. Então, o que ele quer dizer aqui com pureza é que o nosso padrão ele vai ser elevado, ele vai ser de acordo com a palavra de Deus. Então o padrão ético e moral do mundo é aqui, o da palavra de Deus é aqui. Eu só estou fazendo isso aqui para você enxergar no vídeo, mas é muito maior. O padrão ético e moral da Bíblia é muito maior do que o mundo diz que é ética e o que é moral. Então, se o meu padrão ético e moral está igualzinho do mundo, ele está ali opa, você precisa começar a repensar e a ver se você de fato tem sido uma pessoa que busca se manter pura. O quarto aspecto dos filhos de Deus é que eles, por onde andam, eles fazem a diferença. Em Mateus 5, 13 a 16, você vai ver Jesus usar os dois elementos clássicos ali que você já conhece a história sobre o que é o cristão, que ele é luz e ele é sal. Ou seja, a sua vida ela vai ter um padrão ético moral tão alto, tão elevado, que por onde você andar, você vai ser diferente. As pessoas vão olhar você e vão dizer assim, olha, chegou lá, né, o irmão Raimundo. O irmão Raimundo, olha, ele é moralmente, ninguém fica fazendo piadinha lá, ele é uma pessoa divertida, engraçada, mas com imoralidade ele não se mete. Não, isso aí ficar falando baixaria com ele não gosta não. E as pessoas respeitam. E as pessoas elas vão passar a respeitar, porque quando você aceita, você vai aceitando, você vai deixando, você vai querendo, aí pronto, aí vira bagunça, aí daqui a pouco vira zona. Então, nós precisamos, nossa pureza, ela também vai refletir na nossa caminhada, porque por onde a gente anda, a gente vai começar a fazer diferença. As pessoas vão reconhecer o Espírito de Deus em nós e como nós andamos diferente. Onde o cristão anda, ele vai lançar luz onde tem trevas. E onde ele anda, ele vai ter uma propriedade conservativa, evitando a podridão moral nos lugares onde ele anda. Então, ele vai ser de fato uma referência para evitar com que as trevas se sobressaiam e vai evitar com que a podridão avance. Ele vai estancar a podridão sendo sal. Porque se ele não for nem uma coisa nem outra, uma lâmpada apagada não serve de nada. E obviamente o sal, quando não presta, Jesus diz, ele é jogado fora para ser pesado pelos homens. Ou seja, ele vira motivo de chacota, ele vira motivo de zombaria. Em último lugar, os filhos de Deus, eles são disciplinados. Se você for ler lá em Hebreus 12, de 1 a 13, você vai ver que Deus, ele nos ama tanto que ele nos corrige. Você vai ver ao longo de Provérbios diversas vezes assim dizendo: o filho que ouve o pai e atende ao conselho da mãe é um filho sábio, é um filho que honra. Mas aquele que despreza a sabedoria e a instrução é aquele que faz desonra, é aquele... Então você vai ver em Provérbios muito repetidamente sobre isso, porque em Hebreus você vai ver que Deus nos ama a ponto de nos corrigir para que nós nos consertemos. Porque, minha gente, tem gente que acha que Deus não castiga. Por quê? Porque a gente pensa o seguinte, bom, Deus ele não vai me castigar porque ele é bom. Só que geralmente não é Deus quem vai castigar. São as consequências das nossas ações que vão voltar e vão acabar. Por exemplo, eu roubei um negócio ali porque eu tava com fome, né? Supor. Eu fui lá no supermercado e peguei lá um pacote de macarrão, botei debaixo do braço, saí. Lá na frente, o carinha lá da segurança, e vou orando, né? Ainda vou pedindo, Senhor, o Senhor sabe que eu não tenho nada aqui, eu roubei um pacote de macarrão, e o Senhor me abençoe para que eu possa ir para minha casa, porque eu quero fazer comida para minha família. Aí o camarada lá do supermercado vem a segurança, te pega pelo braço, cadê o macarrão? Tá aqui, a câmera viu, papapá, e você vai sofrer a consequência do seu erro.
Geralmente é assim que acontece. Deus nos disciplina, Deus nos faz passar por situações pelas quais nós talvez tenhamos aí a tendência de achar que Deus está sendo muito duro, Deus está pegando pesado, pois todo mundo está parado em casa. Acho que na leitura de muitas pessoas, tudo isso que Deus está fazendo com o nosso mundo é um grande momento de disciplina, de correção de rumo, de correção de vida. Quem não lia a Bíblia agora está lendo, quem não orava agora está orando, quem não ia para a igreja agora está assistindo as lives da igreja, né, irmão? Amém? Então, talvez esse seja de fato um momento de que Deus está nos disciplinando, todos nós, nos mostrando que tinha muita coisa errada que estava ali debaixo do tapete. Aí Deus vai lá, pega lá o disjuntor do mundo e desliga e pronto, o mundo parou agora, resolva aí o que vocês querem e daqui a pouco ele liga de volta. Então você acaba vendo que Deus nos disciplina, porque um pai que ama o filho, ele não quer ver o filho em desgraça. Um pai que ama o filho, ele vai lá e disciplina o garoto ou a garota para que ele preste para alguma coisa nessa vida. Deus, como um pai que nos ama, ele nos disciplina. Às vezes a P é pesada. Lá em Provérbios você vai ver a vara sendo usada, né? Me perdoe os irmãos aí que advogam aí que não pode dar palmada, etc e tal. Mas a Bíblia diz que a vara ela ajuda a corrigir. Então eu vou seguir a Bíblia. E quando for necessário, a vara ela ajuda a corrigir. E Deus ele usa de vez em quando a vara e dá uma lapada na perna da gente que dói. Mas é para o nosso bem. Deus não quer nos machucar. Porque imagina você, o tamanho de Deus por nós, se Deus quisesse machucar a gente. Olha só que coisa legal. Era só ele largar a gente aqui sozinho. Se ele largar a gente sozinho aqui, largasse a gente sozinho aqui no mundo, a gente ia se machucar sozinho. Então imagine você se daria certo um negócio desse. Então os filhos de Deus eles possuem marcas características que são os bons frutos de uma vida pautada no Evangelho, pautada na direção do Espírito Santo. A gente vai ver que não basta você ser uma boa pessoa, né? Tem gente que acha que é a quarta pessoa da Trindade de tão santa. Não é isso. Mas que você tem que buscar uma vida, né, de dedicação ao Senhor, de busca do Senhor, porque é isso que vai cada dia mais fazer você parecer com quem Jesus era, ter atitudes mais parecidas com a dele. Os filhos de Deus, eles não são pequenos deuses, como recentemente aí saiu na internet umas pessoas dizendo, porque nós somos pequenos deuses. Nós somos criaturas que receberam a maior prova de amor de todos os tempos, que foi o sacrifício de Jesus, né? O termo de filhos aqui, ele diz gerados, ou seja, essa nova geração, essa regeneração é que nos dá a condição de filhos. Nós somos criaturas criadas pelas suas mãos, mas adotadas pela geração do Espírito Santo. Então esses gerados em Deus não vivem na prática do pecado, não têm prazer no pecado e não aceitam o domínio do pecado sobre as suas vidas como uma condição normal. Porém, nós temos por outro lado João também chamando e mostrando quem são os filhos do diabo, né, que são filhos daquele que o termo diabo, a tradução ali talvez mais literal, seja o caluniador. E aí a gente faz uma mudança aí, chama de o acusador, mas geralmente o caluniador, ou aquele que mente, né? Em 1 João 3,8 vai dizer que aquele que pratica o pecado é do diabo. Aí uma tradução mais literal ainda diz aquele que faz o pecado a partir do diabo é. Parece até o mestre Yoda invertendo as frases, mas ele diz o seguinte, que o diabo ele não produz, ele não cria pessoas, mas ele as influencia dentro do âmbito do pecado, porque nós estamos no mundo, nós fazemos parte dessa realidade, nós nascemos em pecado, então a partir dessa nossa conexão com o pecado é onde o diabo vai trazer a sua influência. Então se a gente olha aqui e diz assim, aquele que pratica o pecado é do diabo, então a gente pensa, poxa, pratica fazer o pecado, bom, eu faço pecado, então eu sou do diabo? Calma, não se desespere. Talvez a gente tenha dúvidas porque a gente normalmente vai pecar, a gente comete pecado. Mas é a nossa relação com o pecado é que precisa ser vista, como já vimos na semana passada. O filho do diabo, em primeiro lugar, ele nasce sob pecado. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Então você já nasceu em pecado. Você já nasceu em pecado, você já nasceu sob influência. Então quando eu falo filho do diabo, não é que o diabo gerou, mas é que está debaixo da influência dele. O termo ali no grego, ele remete a uma espécie de dominação, né? Ele tá sob influência forte, como se fosse de uma certa forma uma influência até estatal, assim, tá sob influência da lei do pecado, por assim dizer.
Então ele nasce sob pecado, Romanos 3,23, todos pecaram e carecem da glória de Deus. A gente já nasce nessa condição. Conhecer a Jesus, saber que Jesus é Deus, é uma coisa. Por melhor que a pessoa pareça, mas se ela nunca teve um encontro com Jesus, ela pode até falar bem de Jesus, até usar Jesus. Eu estava esses dias participando de uma live e um humorista ele usou uma história de Jesus, né? Tá numa live, é ótimo. O humorista ele usa a história da pesca maravilhosa, fala lá que aquilo ali foi muito legal, porque a gente tem que confiar, porque Jesus mandou e os discípulos mandaram. E o cara usou toda a história bíblica lá, mas o cara não é crente, bicho. O cara, assim, não é ser crente, tá? Mas assim, o cara não é um cristão convertido. Pelas obras dele, não dá pra gente tomar e acreditar nisso. Então, o camarada usou uma história bíblica, mas isso não significa que ele seja um cristão. Eu não conheço de convivência, mas assim, pelo pouco que eu conheço, não acredito que ele seja um cristão. Mas, se for, glória a Deus por isso. Mas é que é muito comum a gente ver pessoas usando a figura de Jesus, alguns pastores que usam a figura de Jesus, mas eles são filhos do diabo. Como a gente tem visto aí, quando você vê um evangelho pregado, que não é o evangelho da Escritura, que é um evangelho adaptado, todo cortado, todo despedaçado, ele está falando qualquer coisa, menos a partir de Deus, porque ele está usando a Bíblia por pedaço. Então, provavelmente, ele não é um filho de Deus. Ao nascer não há homens bons, apenas pecadores que pela graça de Deus poderão de encontrá-lo. Porque se não for a graça de Deus, acabou. Infelizmente, vida que segue. Um filho do diabo, ele é alguém que está espiritualmente morto. A gente vai ver lá em Efésios 2, 1 e 2, que nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Então, é alguém que está morto. Um filho do diabo está morto espiritualmente. Pode ser a melhor pessoa do mundo. Você gostar demais dela. Olha, fulaninho e tal. É uma pessoa incrível. Olha, gente boa. Mas se ela não encontrou a Cristo, ela está morta. Espiritualmente morta. E eu sei que isso parece chocante, eu sei que a gente não tem ouvido mais isso. Graças a Deus a nossa igreja ela é uma igreja que o púlpito ele vai mostrar isso sempre. Nosso pastor prega sobre isso, dizendo que nós somos pecadores e nós precisamos de Cristo. E quem não tem a Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, está em pecado, está morto e vai para o inferno. A realidade da Bíblia, meus irmãos, ela é muito séria e ela é muito 0 ou 1, sim ou não. Não tem muito aquela coisa de não tem uma terceira via, não tem. Ou é ou não é. Não tem assim um filho de outra pessoa que não seja Jesus ou um filho do diabo, tá? Filho de Deus, né? Não filho de Jesus, não, filho de Deus. Só para não ficar muito confuso. Então, nós temos que o filho do diabo é alguém que está espiritualmente morto. E você vai ver também que 1 João 3,9, que é o nosso texto base, vai dizer que o filho do diabo, ele pratica o pecado. O pecado é uma constante na vida dele. Ele está o tempo todo em pecado. Ele está pecando porque ele não entende o pecado como pecado. Ele acha que o pecado é uma coisa normal. Ele vai lá, ele tem uma namorada e ele vai para um hotel com a namorada dele porque para ele aquilo ali não é pecado, porque é normal, todo mundo faz. Não, ele só nega imposto de renda, por que não? Porque todo mundo faz. Não, ele é o cara que ele recebe um troco a mais, ele não devolve, por quê? Porque todo mundo faz. Então ele trabalha na história do todo mundo faz, mas esse todo mundo faz, vai todo mundo para o inferno junto, porque é uma prática do pecado. Entenda. Quando a gente fala isso, a gente precisa abrir os olhos para essa realidade, porque às vezes, meus irmãos, a gente está vivendo a vida ali de um jeito tão de boa, né? Como a gente costuma dizer. Estamos todo mundo de boa, vivendo uma vida tranquila, e parece que essa realidade ela nem existe, porque eu tenho certeza da minha salvação, Jesus me salvou, e o meu vizinho lá, ó, desculpa aí, ele que, meu chefe, pessoa que trabalha comigo, pessoa que estuda comigo, ó, sinto muito para ele, eu tô salvo, ó. Tô seguro, segura na mão de Deus e vai. Pois é. Mas infelizmente, uma característica do filho do diabo é que ele vive na prática do pecado. Só que o filho do diabo, que está sob influência, né, do diabo, ele pratica o pecado. Mas a gente não conhece muito crente que vive na prática do pecado. E quando eu estou falando prática, eu não quero dizer que você mentiu uma vez, que você foi lá e falou uma coisa que não devia, que você fez algo que não deveria fazer. Eu não estou falando disso. Eu estou falando daquela constância. Prática quer dizer, é comum a pessoa continuar fazendo.
o filho do diabo, ele pratica o pecado, porque o diabo desde o início já pecava, como João diz, né? Mas aquele que pertence, está sob influência do diabo, ele vai praticando o pecado. Para ele é uma coisa que ele vai fazendo. Enquanto ninguém está vendo, ele está lá escondidinho aqui, né? Está escondido, estou fazendo, ninguém está vendo. O pessoal lá da igreja não sabe que eu faço isso aqui, então deixa quieto. Só que não tem lugar nenhum do universo que Deus não esteja, que Deus não veja. Então, se ele acha que o fato de o pessoal da igreja, os pais, ou qualquer quem quer que seja, não esteja vendo, ele acha que está escondido, bom, infelizmente, não tem onde se esconder. A prática da vida, o fruto, ele vai revelar muito mais do que nós gostaríamos. A nossa prática, ela pode jogar por terra o nosso discurso. E tudo isso que eu estou dizendo para vocês, meus irmãos, eu sofri muito para escrever e estou sofrendo para falar isso para vocês. Porque tudo isso aqui primeiro vem para mim, para eu reavaliar minha vida, assim como eu espero que você esteja reavaliando a sua nesse momento. Tá? E por último, o filho do diabo, ele é alguém que odeia seu irmão. Se você avançar um pouquinho em 1 João 3, você vai ver nos versos 14 e 15 que diz: sabemos que já passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Ou seja, o amor, ele vai ser algo diferente do filho do diabo para o filho de Deus. Tá? Passamos da morte para a vida porque amamos nossos irmãos. Quem não ama permanece na morte. Quem odeia seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem a vida eterna em si mesmo. Aí isso vai me lembrar lá quando Jesus estava falando no Sermão do Monte, lá em Mateus 5, que ele diz assim, ó: quem se ira contra o seu irmão está sujeito a julgamento. Quem insulta, quem fala mal, quem xinga, quem diz assim, olha, o meu irmão é isso, vai ser levado ao tribunal. Quem diz para o seu irmão tolo estará sujeito ao fogo do inferno. Não obstante, meus irmãos, o segundo grande mandamento, que você vai ver em Mateus 22:39, é que nós devemos amar o próximo. Você conhece alguém aí que recentemente falou: eu odeio fulano, eu odeio ciclano, eu odeio beltrano? Porque se é um crente que abre a boca para dizer que odeia alguém, você me desculpa, meu irmão, minha irmã, mas aqui diz que você não é crente ou você está em pecado. Você está na prática do pecado. É isso. É simplesmente isso. Por quê? Porque você que odeia, você está fazendo o oposto do que a Bíblia está falando. E se você está em oposição à Bíblia, você não pode estar fazendo o que Deus quer. Entendeu? Então assim, desculpa se parece pesado falar sobre isso, mas nós precisamos estar firmados no amor, não firmados no ódio. João era o cara que disse assim: Senhor, o Senhor quer que a gente ore para descer fogo no céu na cabeça desse povo incrédulo? E não é isso que nós estamos aqui. Nós estamos vendo aqui esse mesmo João dizendo que a gente tem que ser firmado no amor. Nós temos que amar. O amor ao outro, ele é uma prova que a gente passou do estado de gente morta para gente viva. Porque o amor, ele faz isso com a gente. É engraçado porque nesse período aí de pandemia, a gente vê as pessoas tratando a morte de outras pessoas com um desdém extremo. Né? Parece assim que o outro morreu e a gente não se importa. A gente não chora com os que choram. A gente quer se alegrar com os que se alegram, mas os que choram, paciência, fazer o quê, né? Como disseram por aí, e daí? Não é isso? Mas a palavra de Deus diz que nós, como crentes, nós não estamos presos nessa realidade, dizendo assim: o nosso Salvador, ele está aqui. O nosso Salvador é o político A, o político B, é o sistema A, sistema B. Absolutamente. Nosso Salvador é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. O filho do diabo, ele odeia. O filho do diabo, ele tem ódio. Ele tem ódio. E o ódio, ele não habita os filhos de Deus. Em último lugar, o filho do diabo, ele basicamente vive para cumprir os desejos da sua carne. Em Efésios 2, no verso 3, a gente vai ver que o filho do diabo, ele tem essa característica
de buscar fazer aquilo que lhe apraz, né? Você vai ver o seguinte: anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamento. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Então, se alguém disser para você assim, porque você merece tal coisa, desconfia. Desconfia. Mérito mesmo, nós não temos. Nós merecemos o inferno e Deus enviou seu Filho para nos resgatar. Mas por mérito mesmo, nós não tínhamos nada. O filho do diabo ele vai buscar cumprir os desejos da sua carne. Que desejos são esses? Bom, a sanguessuga tem duas filhas, Dá e Dá. Né? O homem natural ele vai buscar satisfazer o seu vazio existencial, procurando em vários lugares algo que satisfaça esse buraco que ele tem no peito, que ele não sabe o que é. Ele não sabe, ele não entende, ele não está com os olhos abertos, ele não está vivo para entender isso. E de alguma forma, todos nós sabemos que falta algo na nossa vida. Por isso que nós somos sempre tão ingratos. Por isso que nós estamos buscando sempre preencher. Nesse período que está todo mundo em casa, chega uma hora que o cara fica assim, poxa, e agora? O que eu vou fazer? Fica tentando preencher tempo. Porque o tempo está aí e eu não sei o que fazer, eu não posso sair de casa e tal. Mas o homem natural, ele vai fazer o quê? Ele vai buscar no dinheiro, na fama, no sexo, no sucesso, nas infinitas possibilidades da realização pessoal preencher esse vazio que ele tem. Ele vai cumprir todos os desejos da carne. Tudo aquilo que a carne dele pedir, ele vai fazer. Ele vai dizer assim, vamos ter prazer em tudo, bora viver o que há para viver, vamos nos permitir, porque a vida é só isso mesmo, e eu tenho que cumprir. O filho do diabo, ele faz isso, porque ele está diretamente influenciado pelo pecado, diretamente influenciado por Satanás e vivendo uma vida de deleites, por assim dizer. Os filhos do diabo eles são o oposto aos filhos de Deus. À medida que o encontro transformador com Jesus não ocorre, eles vão continuar vivendo sob a esfera da influência de Satanás na vida deles. Mas uma vez que Cristo vem habitar na sua vida, então a influência do diabo ela vai deixar de lhe apurrinhar. Não quer dizer que você deixou de pecar, você vai continuar pecando, mas aquilo ali não é mais prática, aquilo ali não te dá mais prazer, aquilo ali se torna algo que você quer se livrar e não quer manter. Por fim, quando a gente identifica os dois grupos, meus irmãos, a gente vê que os filhos de Deus eles vão viver influenciados, habitados pelo Espírito de Deus, e os filhos do diabo vão ser influenciados pelo pecado, por Satanás. Você vai ver que os filhos de Deus eles vão agir segundo a palavra de Deus e os filhos do diabo eles vão agir segundo os desejos da sua carne. Você vai ver que os filhos de Deus são verdadeiros canais de bênção por onde eles andam. Os filhos do diabo eles são portadores do mal e da destruição, ainda que isso esteja travestido até de caridade. A gente vai ver então que os filhos de Deus eles buscam praticar a justiça e amar os irmãos. Os filhos do diabo, eles vivem pela injustiça, eles não entendem porque eles não conhecem quem é o amor. Por isso, eles não têm como amar, mas são pessoas que vivem pelo ódio, como dizem por aí, na força do ódio. Então eu queria deixar algumas perguntas aqui para que a gente refletisse, pensasse sobre, São 8 perguntinhas para que nós refletíssemos juntos. Com qual desses dois tipos você se parece mais? Nossa, irmão, que forte. Com quem? Com quem que você está parecendo? Você parece mais com o filho de Deus ou com o filho do diabo? As suas atitudes, elas são atitudes de um verdadeiro filho de Deus? O que você está fazendo, ele realmente está refletindo a palavra de Deus? Ela está refletindo que você é a habitação do Espírito Santo? Você tem buscado ser justo nas suas relações? Você realmente tem buscado justiça nas suas relações? Você odeia alguém? Não, fala pra mim aqui. Fala pra mim. Você odeia alguém? Você sente ódio por alguém? Sente. Você tem buscado seus próprios interesses ou os interesses das pessoas? Você é alguém que não importa, você vai lá e para subir você vai pisar em quem tiver que for, ou quem quer que seja, ou você... Não, peraí, vou repensar isso aqui, eu vou pensar no coletivo, vou pensar no todo, vou pensar na sociedade, como que isso vai influenciar o meio que eu vivo, as pessoas com quem eu convivo. Você já teve um encontro com Cristo? Já teve? Se você já teve, o que mudou na sua vida desde o seu encontro até agora?
Desde que você conheceu a Cristo, o que mudou? Quem você era e quem você é hoje? Tá diferente? Tá a mesma coisa? Você melhorou? Ou você piorou? O que você sente quando você peca? Você peca e tipo, fica de boa? Ou você peca e isso aqui não foi bom, deixa eu ir lá pedir perdão para meu irmão, para minha irmã, para meu marido, para minha esposa, para namorado, para meu noivo, para noiva, meu amigo, para minha amiga. Fui lá pedir perdão quando eu peco? Ou eu prefiro sentir o ódio no coração e ficar com raiva? O que você faz quando você sente essas coisas? Lembre-se que para responder isso você precisa ser o mais honesto possível. E se essas perguntas te incomodaram, acredite, para mim foi muito mais difícil escrevê-las. Eu tenho escrito essas lições, eu tenho escrito esses estudos, eles me rendem páginas escritas. E eu mais demorei para desenvolver essas questões porque eu estava respondendo elas primeiro. Então, se está difícil para você talvez ouvir tudo isso, imagina para mim ter que falar e primeiro ter que produzir, ler, ouvir, tomar a pancada e depois aqui retransmitir para vocês. Como é que vocês estão diante dessas perguntas? Bom, dependendo de como for, peça a Deus que ajude você naquilo que for necessário mudar. Porque somente o poder do Espírito Santo, somente o poder da Palavra de Deus, somente o Evangelho pode mudar a gente. Respeito demais e acho que a profissão do psicólogo ela é incrível e ela tem o seu papel na sociedade, tem o seu papel em todo lugar. Mas se você olhar só para o psicólogo como profissão, ele não vai ser o suficiente para resolver o nosso problema. O psicanalista, o psiquiatra, o terapeuta, o massoterapeuta, ou qualquer outro profissional, o coach, qualquer outro profissional que vá tentar trabalhar essas questões de mudança de comportamento, mudança de postura, mudança... Qualquer profissional, qualquer pessoa que trabalhe com essa área, não vai ser o suficiente para mudar quem nós somos, porque eles podem mudar um comportamento, dois comportamentos, um ou outro hábito. Mas quem muda o nosso ser é o Evangelho de Jesus Cristo. É o Evangelho de Deus. É a palavra de Deus que vai nos mudar. É isso que causa transformação em nós. Transformação genuína. Transformação concreta. É isso. Não vai ser outras coisas elas mudam superficialmente. Mas lá no fundo a gente continua não prestando. Mas o Evangelho, quando ele entra abrindo tudo que é porta, mexendo em tudo que é gaveta, revirando tudo para lançar luz sobre os lugares escuros da nossa alma. Esse é o Evangelho do Deus que é luz, e importa que nós andemos na luz como ele na luz está. Certo? Todos os filhos, eles vão, já que você é um filho de Deus, né? Se você respondeu que é filho de Deus, se você não for, chama a gente no PV aí, que a gente conversa. Todos os filhos, eles herdam características dos pais, né? Se você for olhar para os meus filhos, graças a Deus eles puxaram as características aqui, ó, da mãe deles. São a cara dela, graças a Deus. Mas nós, como filhos de Deus, nós herdamos nós vamos recebendo características, né? Nós vamos nos tornando pessoas que têm características de Deus. Sendo assim, existe uma característica que ela é algo ali que todo filho de Deus tem. Todo filho de Deus ele precisa ter essa característica, que ela é a maior evidência de que eu e você somos filhos de Deus. Se você não sabe qual é, próximo domingo nós estaremos aqui com a nossa quarta lição sobre firmados na fé, estudos na primeira carta de João. Eu espero você no próximo domingo para nós falarmos sobre a maior evidência, que é a maior evidência de que nós somos filhos de Deus. Eu agradeço a você a sua paciência de ter estado até aqui conosco, né? Nós estamos felizes de receber vocês e claro, lembrando que hoje à noite às 18h30 nós teremos a nossa celebração. Então você que não curtiu a página da CIB ainda, curte a página da CIB, liga aí para você ficar recebendo as nossas notificações, para você saber o que a gente está produzindo. Você tem diversas oportunidades aí. Você tem EBD, domingo 8h30 da manhã. A gente tem celebração às 18h30. A gente tem o nosso perfil no Instagram, que você pode mandar as suas dúvidas lá. E você vai ter vídeos todas as terças-feiras com o CIB Responde. Nós temos celebração às quintas-feiras, às 19 horas também. Então, tudo isso nesse período de pandemia para que a gente possa estar mais próximo como igreja, estar mais próximo de você.
Não esqueça de estar conosco hoje às 18h30 e, claro, estar em comunhão. Ali é uma maneira da gente estar junto. Se você ficou com alguma dúvida sobre algum tema, não entendeu alguma coisa, faz um comentário aqui embaixo, que a nossa equipe de mídia vai pegar o comentário e a gente vai tentar responder o mais breve possível. Se não, é uma dúvida sobre um outro assunto, pergunta aqui também. Se não, vai lá no nosso Instagram, @cibcnvoficial. Você entra lá nos stories e fala lá no Cib Responde, manda sua pergunta lá, que a gente compila tudo e aí a gente joga lá para o nosso mestre responder, o nosso pastor Viegas responder, tá bom? Então vamos orar para a gente encerrar. Senhor Deus, muito obrigado pela tua misericórdia, muito obrigado porque nós somos filhos do Senhor. Muito obrigado porque Cristo morreu por nós e porque nós reconhecemos nele o Senhor e Salvador das nossas vidas. Por isso, Pai, nos abençoa segundo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a aprender, a buscar na tua palavra, a procurar ser pessoas, Senhor, que pareçam mais com o Jesus que nós conhecemos através das Escrituras. Que o Senhor nos abençoe, Pai, para que nós sejamos cheios do teu Santo Espírito e nós caminhemos influenciados pelo teu Espírito. E quando pecarmos, Senhor, que o pecado não faça morada em nós, que ele não se torne algo normal nas nossas vidas, mas que ele seja expurgado de nós e a gente reconheça que estamos errados, peçamos perdão e continuamos caminhando. Graças te damos, dá um dia de paz para os meus irmãos e que o Senhor esteja com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Mais uma vez, gente, muito obrigado, Deus abençoe, tchau, tchau.